Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que diz assim, Mateus 14, o versículo 28 em diante, que diz o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, essa passagem muito conhecida foi quando Jesus, então, ele anda sobre as águas e ele havia despedido ali os seus discípulos, enquanto ele então estava se despedindo também da multidão. E ele falou para os discípulos que entrassem no barco e fossem para outra banda do mar ali, que é o mar da Galileia, que é também o mar de Tiberíades, Genezaré, são tudo o mesmo lugar, que é o mar da Galileia. Então os discípulos fizeram isso, só que Jesus acabou ali com a multidão e ele subiu ao monte e foi orar. Então lá pela quarta vigília da noite, que a Bíblia vai nos dizer isso lá no versículo 25, a quarta vigília da noite, no horário de Brasília, que nosso, seria entre 3 e 5 da manhã, mais ou menos. Então os discípulos viram que lá vinha alguém andando sobre as águas, e eles gritaram, pensando que era um fantasma. Então Jesus disse logo para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E quando Jesus disse isso, e Pedro ouviu, ele perguntou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus logo respondeu: vem. E quando Jesus diz vem a Pedro, ele então desce do barco e começa a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando ele sente um vento forte, ele tem medo e, começando a ir para o fundo, clama dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, não há nem muito o que dizer sobre a tragédia que a dúvida pode gerar na fé de qualquer pessoa. Por quê? Porque fé é certeza e dúvida é falta de certeza. Fé é convicção e dúvida é falta de convicção. Então a dúvida anula a fé. Não tem como a pessoa estar com as duas ali, né? Medindo, tendo a presença das duas. Ou você tem uma, ou você tem outra. Então nós vemos aqui que Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E por conta de um vento forte, e olha, vamos lembrar aqui que Pedro nasceu naquela área. Ele desde menino conhecia aquelas águas. E não foi o primeiro vento que bateu no rosto dele, não. Ele conhecia muito bem aquela área. Ele era um pescador, nascido naquela região. Mas quando o vento bate, ele teme, ele consegue eliminar aquele fator que nunca mais se viu ali entre eles, de alguém andar sobre as águas. Ele consegue anular essa maravilha por conta de um vento forte que bateu na sua face. E no exato momento então que ele teme, no exato momento ele afunda, no exato momento. Então ele clama e diz: Senhor, salva-me. E obviamente Jesus o salvou, mas não o poupou de ouvir que realmente ele teve um momento ali de dúvida, porque Jesus disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu irmão, vamos aprender isso hoje, ou vamos ouvir isso mais uma vez hoje? Como é que nós vamos vencer se a nossa fé ela não atinge uma constância capaz de ir até o final do nosso problema? Porque o nosso problema ele tem um tamanho e a nossa fé às vezes ela vai só até a metade do problema. Então no meio do problema a nossa fé acaba. Aí o que acontece? Nós afundamos e não conseguimos resolver o problema. Nós temos que ter uma fé
que realmente duradoura, capaz de perdurar até que tudo então esteja realizado. Então é exemplo do que nós lemos aqui, que Pedro andou sobre as águas, mas porque duvidou, ele afundou, e afundou no mesmo instante, meu irmão. Na mesma hora ele afundou. E outra, parece que ele despenca, porque ele começa a ir para o fundo e Jesus segura ele. A dúvida nos leva a realmente a cair da fé muitas vezes. Claro, ela nos faz afundar. Talvez seja o meu caso, talvez seja o seu. Talvez hoje você esteja afundado porque a dúvida sempre arrebata a sua fé em algum momento da tua luta. Então, às vezes a gente começa crendo, mas terminamos duvidando. E olha, se eu termino duvidando, com certeza eu estarei afundando também, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, nós não devemos ser assim. Não permita que a dúvida chegue e se instale. Não permita que ela se instale. Não dê ouvidos à dúvida, mas permaneça na fé, permaneça crendo. Porque é só assim que nós vamos andar sobre as águas. A dúvida precede o medo. Primeiro a gente duvida, depois a gente teme. E isso nós temos que estar atentos, porque talvez hoje, até hoje, toda vez nós caímos no resistir, muitas vezes a palavras contrárias, a pensamentos contrários, que vêm para derrubar aquilo que nós já havíamos decidido. Mas em nome de Jesus Cristo, que nesses momentos haja em nós, ó Deus, a habilidade do Teu Espírito para lançar por terra toda dúvida e combatê-la até que ela seja então, ó Deus, extirpada do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida. Porque nós não devemos andar em dúvida, mas devemos andar em fé. E esse, Senhor, é o nosso alvo. Nos ajuda a ser assim, nos ajuda a atingir este alvo, nos abençoa na Tua presença. Ó Deus, que temos um dia também tranquilo, que possamos contar as vitórias e o Senhor nos ajude então a chegarmos até o seu final com alegria e sendo, ó Deus, vigilantes, atentos, para que em nada venhamos a ser arrebatados ou roubados. E assim, ó Deus, mais uma vez, temos que iniciar de novo um processo que nós já estávamos quase no seu final. Mas nos ajuda, Senhor, a sermos valentes o bastante para permanecermos no caminho, crendo até o fim. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.